Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom sábado a todos os irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja reinando em nossos corações. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, na Igreja Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Sua localização é na cidade de Capivari de Baixo, no bairro Caçador. A Rua Gonçalves Dias, 1111. Os horários de cultos e dias de culto são todas as quartas-feiras, a partir das 19h30 e também aos sábados, a partir das 9h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Se você tem o desejo de fazer um estudo bíblico gratuito, entre em contato conosco. Esse vídeo vai ser postado no YouTube, no canal do YouTube. Você pode deixar uma mensagem ali debaixo do canal do YouTube e assim nós entraremos em contato com você para que possamos estudar a Bíblia, seja online ou presencial. Amém? Você também pode acessar o endereço também do Ministério. Tem o site, o Facebook, Instagram, tudo já colocando aí debaixo do vídeo no YouTube. Amém? Hoje nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor e vamos estudar um tema, irmãos, maravilhoso. Esse tema me cativou enquanto eu estava meditando e preparando o sermão. E o título desse tema é Outra Pátria. E para introduzir o assunto, eu fui fazer uma viagem lá para o Peru. Fazer uma viagem de estudo lá para o Peru, né? Então, eu brasileiro, fui para a primeira vez que eu saí do país, fui lá para o Peru conhecer outra nação. E interessante, irmãos, porque quando eu andava ali no Peru, as pessoas já me conheciam, que eu não era peruano. As pessoas já sabiam que eu não era peruano. Detalhe, nem precisava abrir a boca. Ele já me olhava assim e via que eu não era daquela nação, que eu era de outra nação. E aí, quando eu abri a boca, naturalmente eles viram que eu não era peruano. Pelo contrário, que eu era estrangeiro naquela terra. Porque o meu modo de se vestir era um, a minha maneira de falar era outra, diferentemente das pessoas daquela pátria. A Bíblia diz também que nós somos estrangeiros aqui nesta terra. E nós vamos, através do estudo bíblico, ver esse estudo tão encantador, que é, nós somos de outra pátria. Convido você, aí de casa, a abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, e versículo de número 11. 1 Pedro, capítulo de número 2, e versículo de número 11. Todos acharam? Lemos. Capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo em vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observes. Então aqui, meus irmãos, Pedro, ele está enviando uma carta aos irmãos, e no início da carta ele fala assim: amados, peço-vos, como a peregrino e forasteiros, que você abstenha do quê? Das práticas da carne, de satisfazer a sua carne. Esse é o conselho de Deus para nós. Por quê? Porque a nossa pátria, que nós cremos e assim professamos, ela tem uma exigência para que a gente viva diferentemente dessa pátria que aqui estamos, a terra.
Acompanha comigo a fala de Paulo aos irmãos de Filipenses, no capítulo 3. Paulo fala um pouco sobre isso também. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 18 a 20. Todos acharam? Lemos. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, perceba que Paulo está falando aqui que tem uma classe de pessoas que vivem só para satisfazer o seu ventre. Em que sentido aqui? Ventre nesse sentido é somente satisfazer os meus desejos. São pessoas que só pensam nas coisas da terra. É o que o apóstolo diz aqui no versículo 19, confirma comigo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então perceba, meus irmãos, que uma classe de pessoas que satisfazem somente os seus desejos, eles só pensam nas coisas terrenas, satisfazer o seu paladar, os seus desejos, as suas vontades. Mas Paulo diz que os filhos de Deus assim não vivem, são peregrinos nessa terra, vivem diferentemente dessa classe, que o seu Deus é o seu ventre. E ele diz mais ainda, no versículo 20, ele diz, mas a nossa cidade está nos céus. Deixa eu grifar isso aqui. A nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus. Então, a cidade do povo de Deus, os peregrinos, a nossa cidade não é daqui, é lá do céu. Confirma agora comigo, irmão, lá no livro de Romanos, notamos que o livro, ele fala também quem é a majestade do céu. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo de número 8. Versículo de número 1, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Vamos colocar aqui no quadro, para ficar mais didático, o santuário, pelo menos aquele santuário terrestre, mas que era figura do santuário celestial. Então nós colocamos aqui, bem de maneira simples. Aqui era o que? O pátio. Aqui o lugar santo. E aqui o lugar, o santo dos santos. Então nós vemos aqui o pátio, onde ficava o altar de sacrifício, o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães asmos, o altar de incenso e o candelabro, e aqui nesse local é o Santo dos Santos, que é conhecido também como Santíssimo. Aqui ficava o trono de Deus.
também aqui nesse local ficava a Arca da Aliança. Perceba que o texto diz aqui que Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele está sentado, aonde, irmãos? À destra, ou seja, à direita do trono da majestade. Quem é a majestade do céu? Deus, o Pai. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, lá diz que Deus é acima de todos, Ele é o único Deus, o Pai, e Ele é acima de todos, Ele é a majestade do céu. Salmo capítulo 90, verso 2 diz que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Irmão, olha que riqueza isso. Então, lá no céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo, está sentado em seu trono o Pai, e detalhe, o Filho está sentado no trono do Pai. Lá no céu existe um só trono, e esse trono é o do Pai. O Filho está sentado no trono de seu Pai. E o Pai, ele é a majestade do céu. E o Filho, quem é o Filho? O Filho é o príncipe desse reino, é o príncipe dessa pátria. E interessante isso, irmão, porque é de uma clareza tão cristalina isso, né? E as pessoas fazem divisão das coisas, e a Bíblia é muito clara. E desde já também, eu quero aproveitar, você que às vezes tem dificuldade nesses assuntos, acesse no canal do Ministério um tema onde nós damos a receita de ouro, que é um tema onde vai explicar o porquê tem tanta confusão acerca da palavra de Deus. Irmãos, convido os irmãos ali para confirmar essa questão que eu estou falando, que o Filho de Deus, que é o príncipe do Senhor, ele está sentado junto com o seu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21. Apocalipse 3, versículo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21. Todos acharam? Show? Lemos. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Jesus está sentado aonde, irmãos? No trono de seu Pai. Ele está onde? Ele está à direita de Deus. Em qual lugar que ele se encontra? No lugar santíssimo, lá no santuário celestial. Então, no centro está a majestade dos céus, Deus, o Pai. Ao seu lado direito está quem? O príncipe Jesus, o Filho de Deus, sentado no seu trono. Agora, uma pergunta, irmãos. Toda pátria, ela tem leis, né? Aqui no Brasil tem leis, é a Constituição brasileira. Então, toda pátria, irmão, tem leis. Para quê? Para que haja ordem, para que as coisas funcionem. Então, nós estamos falando de outra pátria, essa pátria que está no céu. Será que lá no céu também tem uma lei que governa toda essa pátria? Claro que tem. João, um servo do Senhor, na ilha de Patmos, quando ele estava preso, ali no mar Egeu, na Grécia, Deus, por intermédio de um anjo, trouxe uma visão a João, e João viu o lugar santíssimo de Deus lá no céu. Sabe o que João viu lá? Você de casa, você sabe o que João viu? Lá onde está o Pai e o Filho? Convido você a abrir no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. João teve uma visão agora do santuário, e lá no santuário, João enxerga algo maravilhoso. Olha o que ele enxerga. E abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11, versículo 19, tá? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraivada. Então, irmão, João, em visão, viu no lugar santíssimo o quê? A arca da aliança.
João viu lá a Arca da Aliança. Agora eu quero um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas colocam muita mística em cima da arca. Mas eu vou trazer um exemplo para você ver o quanto isso é interessante. Quando você ganha um tênis, um presente, o que é mais importante? A caixa ou o tênis que está dentro da caixa? O tênis que está dentro da caixa, né, irmão? A gente já está logo para rasgar, a gente já vê logo rasgar logo o papel, abrir a caixa para pegar o tênis, não é isso mesmo? Por quê? Porque naturalmente o tênis é muito mais importante do que a caixa. O que tem dentro dessa caixa aqui, irmão? Que é a Arca da Aliança? A lei de Deus, os 10 mandamentos, porque a lei de Deus é mais importante do que a arca. A arca é um recipiente onde é guardado essa santa lei. E essa lei é a base do trono dessa pátria. Está aqui, é a base do trono onde está o Pai e o Filho. Vamos confirmar isso na Bíblia? Abre comigo no livro de Salmos, capítulo de número 89. Salmos 89. Livro de Salmos 89. Versículo 14, irmãos. Salmos 89, versículo 14. Olha o que diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Qual que é a base, irmão, do trono de Deus aqui? É justiça e juízo. Justiça é juízo. E a Bíblia? O que será que a Bíblia declara o que é justiça? Salmo capítulo 119, versículo 172. Salmo capítulo 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 72. Lemos: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então nós vimos aqui, irmãos, recapitulando, vamos comigo? Aqui é o pátio do santuário celestial, aqui é o lugar santo, lá do lugar celestial, e aqui fica o Pai e o Filho. O Filho está sentado no trono do Pai, que é a majestade do céu. Ele é o príncipe Jesus, desse reino, dessa pátria maravilhosa. E aqui o texto diz que a base desse trono, desse reinado, dessa pátria, é justiça e juízo. E acabamos de ver que justiça na palavra de Deus significa os 10 mandamentos. Percebe, irmãos? A base desse reino é os 10 mandamentos. Olha que coisa importante isso. Por isso que o quanto é perigoso as pessoas ensinarem que a lei de Deus foi abolida. Como a lei de Deus foi abolida, se a lei de Deus é a base do trono dele? Todo esse reino, essa pátria, a base de toda a paz desse reino, desse trono onde há justiça, é os 10 mandamentos, onde está sentado o Pai e o Filho, e dentro dessa arca está lá os 10 mandamentos. Esse mesmo mandamento que Deus escreveu com o seu dedo e entregou a Moisés. Esse mesmo mandamento que Deus, Ele pede para que eu e você seja obediente. É esse mesmo mandamento, segundo o apóstolo Tiago, no capítulo 2, todos nós vamos estar diante dessa santa lei e ela vai nos julgar. Amém? Agora, convido os irmãos
a ver o que Paulo escreveu aos irmãos de Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Assim diz o Senhor: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então perceba que depois do batismo, nós fomos ressuscitados com o Senhor pelo batismo. Vamos confirmar isso? Romanos capítulo 6. Romanos 6, Paulo está falando aos irmãos de Roma. No versículo de número 3, capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então percebe, irmãos, nós fomos sepultados com Jesus na morte pelo batismo, e ao sairmos do batismo o Senhor nos ressuscitou, assim como ressuscitou o seu Filho. E ressuscitou pelo quê? Pelo seu poder. Então agora, nós ao sairmos das águas, ressuscitamos, recebemos poder, e agora Deus nos faz uma nova criatura. Esse é conhecido como um novo nascimento. Agora Deus te dá poder para que você modifique os seus hábitos, e através da mudança dos seus hábitos, com a ajuda do poder de Deus, você vai transformar seu caráter. É assim que é. Então perceba, irmãos, a beleza disso. Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus, pelo batismo, e nos deu poder para que possamos ter uma mente nova. Acompanha comigo no capítulo 12 do mesmo livro. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Romanos 12, versículo de número 1. Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, após o batismo, Deus nos ressuscita, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, e agora, pelo poder de Deus, Ele começa a mudar a nossa mente, começa a transformar os nossos hábitos, e através da mudança e a prática de novos hábitos, o Senhor vai transformando o nosso caráter, purificando o nosso coração. E assim nós vamos andando como Jesus andou. Assim Deus vai nos tirando dessa pátria, onde a nossa mente estava somente nas coisas do mundo, e Deus vai tirando a nossa mente das coisas do mundo e vai colocando a nossa mente nas coisas do céu. É assim que Deus faz. E aí nós agora, com essa renovação, nós somos o quê? Peregrinos nessa terra. Nós temos novos pensamentos, novos hábitos de vida. E as pessoas, quando nos verem, elas têm que ver isso em nós. Quando eu estava no Peru, caminhando, eu não precisei abrir a boca para as pessoas saberem que eu era de outra nação. Quando elas me viram vestida de uma roupa um pouco mais diferente da roupa deles, quando eu abri a boca, eles viram que eu já era também de uma outra pátria.
E eu pergunto, será que as pessoas nos têm visto realmente como peregrinos? Ou será que nós estamos misturados com as pessoas e ninguém consegue ver? Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E aonde a luz está, não tem como apagá-la. Jesus falou que o servo de Deus, o peregrino aqui nessa terra, é como uma cidade edificada sobre uma montanha. É impossível você não ver. É impossível que as pessoas não vejam. Se as pessoas não estão te vendo como um peregrino aqui nessa terra, então algo está errado no seu caráter. Algo está errado na sua comunhão com o Senhor Jesus. Porque quando Deus ele nos transforma para a gente ser um representante. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está ali na sua casa e você vai querer comprar um apartamento com um valor muito alto. Você está lá esperando a pessoa que vai estar efetuando a venda. E aí chega ele de bermuda, boné, a camisa um pouco largada e andando de uma forma desleixada. Pergunto para você, você vai confiar? Você confia na compra disso? Percebe que, não que a roupa dessa pessoa vai julgar o caráter dele, mas se percebe que é algo muito sério. Então, para algo muito sério, você tem que se vestir de uma maneira adequada. Então, um vendedor que vai vender um apartamento, ele vai de uma forma trajada bem, para que ele possa sentar ali e representar a empresa que ele trabalha. A pergunta é, você tem representado a Jesus na sua vida? As pessoas de fato olham para você e vê Cristo em você? Você é o representante de Cristo aqui nessa terra? Essa é a pergunta, irmãos. Entende? Porque senão de que vale a minha vida aqui na terra, se eu não for o representante de Deus? Mas, irmão Ed, nós somos representantes de Deus aqui? Sim, nós representamos a outra pátria. Representamos esse trono aqui. Nós somos representantes dos 10 mandamentos aqui nessa terra. Está sobre nós a solene obra de representar o trono de Deus, que a sua base é os 10 mandamentos, um estilo de vida. Nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra. É o que a Bíblia diz, segundo o apóstolo João. Acompanha comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo de número 6. Eu vou ler o 5 também. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Então nós somos sacerdotes. A pergunta é, eu me vejo como um sacerdote de Deus aqui na terra? Eu me vejo como um representante da pátria do céu? Será que eu me vejo como, de fato, um representante da pátria do céu? Porque nós estamos aqui como peregrinos e nós estamos aqui representando. Irmão Ed, como é que eu represento? Como que eu me represento? Como é que eu sou um sacerdote, um rei na terra? Como é que as pessoas possam ver o peregrino? No seu contato com Cristo Jesus. Entende, meu amado que me assiste? Quando você tem um contato com o evangelho puro, a sã doutrina, ele vai mudar a sua forma de comer. Você não vai comer para satisfazer o seu ventre, você vai comer para glorificar a Deus. Ele vai mudar também a sua maneira de vestir. Você não vai se vestir como o mundo veste. Você não vai mostrar suas pernas, você não vai vestir uma roupa colada, você não vai vestir uma roupa que chame a atenção para você. É uma roupa neutra, simples, que glorifique a Deus o Pai, não a você. Então perceba que você vai começar a mudar hábitos. Você vai começar a falar de maneira que vai glorificar o Senhor. A sua família vai ser uma bênção. Tudo vai mudar. Porque se não há mudança, não há poder. Aonde há mudança, há poder. Então perceba que Deus ele nos prepara para que a gente represente a pátria do céu, que não é aqui da terra, porque a Bíblia diz que nós não somos da terra. Mas eu pergunto, como é que está a sua mente? Você de fato tem sonhado com o céu? Ardido no seu coração um desejo de ir para o céu? Ou você está vivendo aqui esperando que o Brasil vai melhorar para que você possa tentar algumas outras coisas?
Qual tem sido de fato o seu anseio? O texto diz aqui que nós somos reis e sacerdotes, representando o Pai e o Filho, aqui na terra. Amém. E também, João, ele fala que tem as pessoas que são do céu, então tem os habitantes que são do céu, e ele diz também os habitantes que são da terra. Nós vamos confirmar isso no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 6. Apocalipse 13, versículo de número 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, os que habitam no céu. Perceba que, qual que é o contexto aqui, irmãos? Aqui é o contexto da besta. Aqui é o contexto da besta, onde a besta vai estar perseguindo o povo de Deus. Perceba que o texto diz aqui, dos que habitam no céu. Ué, mas essas pessoas que vão estar sendo perseguidas pela besta não estão aqui na terra? Como que ele diz as pessoas que habitam no céu? Não estão dizendo que vai habitar no céu, estão dizendo que habitam no céu. Está no presente. Como que pode isso? Isso pode ser pela fé. Por isso que eu posso estar aqui na terra, mas habitando no céu. Vamos confirmar isso lá em João, capítulo 3, versículo 12. Eu posso estar aqui na terra, mas a minha mente está no céu. João capítulo 3, versículo 12. Aqui é uma fala de Jesus, ele estava falando com Nicodemos. Capítulo 3, versículo 12. Olha o que ele diz. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Perceba, meus irmãos, Jesus, ele estava no céu? Não, ele estava ali com Nicodemos. Então, como que Jesus diz que ele está no céu? Jesus estava no céu mediante a fé. Mediante a fé, ele cria que ele ia passar pela cruz e ele ia vencer Satanás. Tudo mediante a fé. Nós estamos sentados nos lugares celestiais, segundo Efésios, é pela fé. Mas eu posso declarar que eu estou sentado, mas a minha mente está no mundo. Perceba que há uma distinção dos que habitam no céu pela fé e a sua mente estão nas coisas do céu. Tudo é voltado ao céu, é voltado à obra de Deus. Tudo, a primeira coisa é Deus, depois as minhas coisas. Então a minha mente está sempre pensando nas coisas do alto, que Paulo diz, não nas coisas da terra. E pergunto para você, querido que sai de casa, a sua mente tem pensado nas coisas do alto ou tem pensado nas coisas da terra? Você tem ansiado ter um anseio em estar com o Pai, com o Filho eternamente, num lugar bonito, ou o teu anseio é mobiliar a tua casa, trocar o seu carro? Qual tem sido o teu anseio? Perceba que aqui diz que os que habitam no céu, os habitantes do céu, são pessoas que moram aqui, só que a mente deles não está aqui. A mente deles está nas coisas do céu. E detalhe, irmãos, lá em Apocalipse diz que os que habitam na terra, a mente deles estão aqui. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nesse ponto. Convido vocês lá para Apocalipse, capítulo 17 e versículo 8. Enquanto eu coloco aqui no quadro, os habitantes do céu e os habitantes da terra. São duas classes de pessoas. Olha o que diz aqui no capítulo 17, no versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição.
E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, e que era e não é, mas virá. Ou seja, esses que habitam na terra não têm o nome escrito no livro da vida. Como que isso funciona? Quando uma criança nasce, ela nasce, aí os pais escolhem um nome. Geralmente tem alguns que não escolhem um bom nome, né? Mas o pai vai lá e escolhe um nome para a criança. Registra a criança. Ela é registrada no cartório, o seu nome. Ali ela está registrada num livro. A mesma coisa, irmãos, acontece no céu. Quando você, pela fé, crê no sacrifício de Jesus, você toma uma decisão para se batizar em nome de Jesus, você é sepultado nas águas, morre para uma antiga vida, e ao você sair, você é uma nova criatura, você tem um novo nascimento, e agora você é registrado no livro da vida, seu nome é escrito lá no livro da vida, e agora você passa a ser um representante do céu, você passa a ser o representante do trono de Deus, você passa a ter o seu nome no registro do céu, no livro da vida. Já as pessoas que não creem, não se entregaram ao Senhor, não vivem conforme Ele pede, com a base do seu trono, o texto diz que essas pessoas, os seus nomes não estão registrados no nome da vida, e a Bíblia descreve como são habitantes da terra. Esses habitantes da terra vão receber a marca da besta. Vão receber a marca da besta. Os do céu, que os seus nomes estão no livro da vida, vão receber o quê? O sinal de Deus. Sinal de Deus e a vida eterna. Vão receber a vida eterna. Então perceba, meus irmãos, são duas classes. Os que habitam no céu, que a mente deles está nas coisas do alto. Vivem para as coisas do alto. Vivem para o Senhor. E os que habitam sobre a terra, aonde a sua mente está somente nas coisas materiais, só pensa nas coisas materiais, só pensa em satisfazer o seu ventre, os seus desejos, resolver os problemas da sua família, tudo somente as coisas da terra. As coisas de Deus, quando der tempo eu resolvo. A mente só está nas coisas da terra, são habitantes da terra, não são habitantes do céu. Irmão Ed, então eu posso estar aqui na terra e ser um habitante do céu? Acabamos de ler. Jesus estava aqui na terra, mas ele, pela fé, ele falou que estava no céu. E Jesus, por meio do seu sacrifício, o texto diz lá em Efésios, nos ressuscitou e ele nos fez sentar nos lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Irmãos, o nosso nome está registrado no livro da vida. Tem bênção maior do que isso? Não existe. Nós somos o representante de Deus aqui na terra. E por isso, irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor. Mas que representante é esse que não sai para fazer a obra de Deus? Que representante é esse que não gasta o seu tempo, o seu corpo em prol da sua obra? Ele não vai ver, vamos trazer para ele não vai vender, não vai conseguir a coisa mais preciosa que o céu pede, que é almas. Tem muitas pessoas perecendo. E os reis e sacerdotes que Deus tem por confiança para trazer essas almas é quem? Somos nós. Cada um pesa a responsabilidade disso. Quanto mais você viver para você, mais infelicidade você vai ter, mais você vê a sua vida sendo destruída. Quanto mais você viver para o Senhor Jesus, mais Ele abençoará a sua vida. Então você vai passar a ser um habitante do céu, não um habitante da terra. E o habitante do céu, ele vai herdar o quê? A salvação. Para estar aonde, irmãos? Vivendo essa nova pátria. Por isso que a Bíblia diz na terra que nós somos o quê? Um povo estrangeiro. E agora eu quero falar para você que me ouve de casa. Perceba, meu amado, que o novo nascimento, ou você ser o seu nome registrado no livro da vida, você passa a representar uma pátria. Você passa a guardar os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos bíblicos. Os 10 mandamentos bíblicos consistem na guarda do primeiro mandamento, onde diz que não terás outros deuses diante de mim, o Pai. O segundo mandamento, onde consiste não adorar a imagem de escultura. O quarto mandamento, onde consiste que você deve guardar o santo sábado do Senhor. Pergunta a você, você que nasceu do batismo, você tem guardado
os fundamentos do trono de Deus na sua igreja? Meu amado, se você não tem guardado, então você é um habitante da terra, você não é um habitante do céu. Você precisa representar essa pátria, e para representar essa pátria, você tem que ser um guardador dos mandamentos do Senhor. Se você declara que ama Jesus, guarda aí os seus mandamentos. Se você declara que ama Deus, guarde os seus mandamentos. Nós, como representantes de Deus, como reis e sacerdotes, devemos, pelo poder de Deus, guardar os seus 10 mandamentos, os 10 mandamentos bíblicos, não os mandamentos que infelizmente são ensinados por aí hoje. Por isso que o Senhor faz um apelo a você e a todos os irmãos que se encontram hoje aqui. Quem deseja ser um representante dos céus verdadeiramente, sendo obediente a toda a lei que é a base do trono do Senhor. Amém. Que assim seja, que o Senhor assim possa fazer em nossa vida. Nós vamos estar dobrando os nossos joelhos, orando por essa decisão, que o Senhor possa nos abençoar ricamente, né, irmãos? Colocar-se de joelho. Querido Deus, amado Pai, que o Senhor possa tocar corações, despertar muitas mentes que adormecem. O tempo está à nossa porta. Nós vemos que aqui no Brasil já começa um pouco da perseguição. Nós devemos a Deus, segundo o estudo de hoje, ser habitantes do céu. Não permita, ó Deus, que viemos viver uma vida inteira dentro da igreja e chegar lá no final dela, ouvir de Jesus que nunca nos conheceu. Que o Senhor nos ajude a ser obediente a seus santos mandamentos, representantes da pátria do céu, como reis e sacerdotes, como peregrinos nessa terra, como vivendo e pensando e aspirando às coisas do céu, como desejando com o mais forte do nosso íntimo a salvação da nossa vida. Que o Senhor continue trabalhando em nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos invocar as bênçãos do Senhor? Invocamos. Todos fechem os olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu amado, que você medite nessa palavra e que Deus possa trazer uma transformação à sua vida, em nome de Jesus. Amém. Sobre nós, o início do ministério. O projeto Advertência Final é fruto do esforço unido e abnegado de pessoas que desejam apresentar ao mundo a verdade para os últimos dias, a qual salvam vidas. Nós não nos consideramos mais sábios que qualquer outra pessoa. Apenas nos limitamos a transmitir a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, a qual a Bíblia diz que deveria chegar aos 4 cantos da terra. Em Apocalipse. Este 4º anjo dá a advertência final aos moradores da terra. Por isso, foi escolhido o nome Ministério 4º Anjo Advertência Final para este ministério. Ele apresenta nossa obra e missão em cumprimento da profecia bíblica. Gostaria de saber mais sobre o ministério? Acesse www.advertenciafinal.com. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.